Bom dia, alunos. Vamos começar com a parte do esqueleto, dos ossos articulações do esqueleto apendicular inferior, né? A gente vai ver que é parecido com o esqueleto apendicular superior, mas a sustentação é, obviamente, né, mais importante, né? Então, tem que ter tanto a sustentação quanto a mobilidade. E como caminhamos de forma bípede, isso define toda a anatomia, né? Que esses movimentos vão manter o equilíbrio com a sustentação com dois pés. Ah, e como o esqueleto apendicular superior começa com um cíngulo, que aqui chama cíngulo pélvico, que é composto de dois ossos do quadril. Dois ossos, né? Diferente dos quatro, né? Duas clavículas e duas escápulas que tem no esqueleto apendicular, um ponto muito restrito de fixação do esqueleto axial. Aqui a gente também tem um ponto só de fixação no esqueleto axial, que é aqui na articulação, né, do ilho com o sacro, da sacroiliaca aqui, né? Isso é diferente do esqueleto apendicular superior, ele se junta na linha média aqui na porção anterior, lá seria, como por exemplo, um quadrúpede que tem a união do esqueleto apendicular superior nas costas, aqui tem anteriormente, né? No próprios ossos do quadril. Repara que eu deixei aqui, que é comum vocês encontrarem que o osso do quadril chama ilíaco, mas não é verdade, né? O osso do quadril é o osso inanimado ou o osso do quadril, é o único osso que não tem nome. Por quê? Porque ele é feito de três ossos, como eu vou mostrar adiante, com a fusão de três ossos, que acontece lá por 15 anos. Então, a gente vai começar, né, com esse, você vê o esqueleto do símbolo, né, que é basicamente o osso do quadril, né, que é de três partes, né, o ilho, o isquio e a pubis, aqui, vai ficar mais claro mais adiante. Eu deixei essas imagens para que você visse a textura, né, como parece esse osso com muitos acidentes, muitas marcas e rugosidades. E aqui é a área que eu estava falando, de contato com o sacro, a articulação, superfície articular com o sacro, né? Da articulação sacroiliaca, né? Você vai ver isso mais adiante. Aqui é a parte da articulação da pubis, e você vê aqui, ó, maior aumento, as rugosidades, a tuberosidade ilíaca, na linha arqueada, a linha pectínea. Vamos ver mais adiante incisuras grandes, pequenas. Vou mostrar isso com mais claro, né? Só para vocês terem uma ideia aqui, as impressões do músculo glúteo, né, dos glúteos, né, os chamados linhas glúteas, a articulação do acetábulo. Olha só isso aqui, que é bem mais fácil, né, mais uma ilustração mais simplificada dos acidentes que vocês precisam conhecer. Então, está aqui, para aqui o vídeo, fica olhando bem, pega esses acidentes todos, presta atenção, né, principalmente nas espinha ilíaca anterior, superior, e espinha ilíaca anterior inferior, a anterior posterior superior e a posterior superior e a posterior inferior. A outra são as incisuras, né, esquiáticas, maior e menor, as espinhas a esquiática, bem importante, né? Eu falei isso. Aqui a tuberosidade esquiática, onde a gente senta, onde tem muitos músculos que se inserem aqui. Olha só esse círculo, esse arco, um forame no meio, né? O forame obturado, a pubis, né? Então você vê em vermelho, repara como esses três ossos se encontram no acetábulo, aqui na superfície articular com o fêmur. Olha só como eles fazem uma tríade. Isso aqui tinha uma cartilagem, a cartilagem tripartida, que junta os três ossos que se ficam separadamente, o ilho, o isquio e a pubis. Bem aqui no acetábulo, né? Outras coisas que vocês precisam ver, esse ramo, né? Você vê esse ramo, o ramo isquio ilho púbico, ramo isquio púbico, ilho púbico, o isquio e o ilho não é muito significativo, assim, muito separado, né? E o forame obturado porque ele vai ser obturado, né? Ele vai ser fechado. Aqui a gente vê a fossa ilíaca interna e aqui a gente vê a fossa ilíaca externa, que a fossa ilíaca externa caracteriza pelas linhas glúteas, né? Bem simples de ver. E isso é super importante porque é palpável, que é a crista ilíaca, muito fácil de palpar, vai ser essas duas referências aqui, a crista ilíaca, a espinha ilíaca anterosuperior, são coisas que vocês têm que palpar agora. Aproveita, aperta assim a mão desse jeito, aperta a crista ilíaca,
vê onde é que está a espinha ali cantor superior, que são facílimos de de pegar, né? E aqui a gente vê essa radiografia mostrando onde teria a cartilagem, né, que o raio-x passa direto e fica transparente, fica preto, você vê a ligação dos três componentes, né, o isquio, a pubis e o ilho. Isso aqui se funde lá pelos 15 anos no máximo, entre 12 e 15 anos. Uma das brincadeiras de que você deve começar cedo, né, com um treinamento de balé, muito para poder abrir esse acetábulo, fazer ele ficar mais aberto, maior abertura da coxa femoral, né? Ah, sei lá o que tipo de consequência vai ter para a postura da pessoa que está treinando muito cedo. Mas certamente é uma das razões para se começar muito cedo o treinamento de balé clássico, né? Outras informações. Os dois ossos do quadril, fixados pela pub na frente, anteriormente, e no sacro, posteriormente, com o sacro, formam o que a gente chama de pelve óssea. Então, os dois ossos do quadril, mais o sacro, é a pelve óssea, né? Essa tem várias coisas a contar aqui, né? Mas uma das coisas que é importante, não, mas que salta aos olhos é a diferença sexual dos ossos, né? A diferença de gênero aqui, né? Então, você vê que algumas coisas, como, por exemplo, o ângulo, esse ângulo aqui que está marcado em vermelho, ângulo infrapúbico, está vendo aqui? Ou subpúbico, você vê que no homem é mais estreito, mais fechado, e na mulher um ângulo mais aberto. Assim, mais fechado, mais aberto. Tem outras coisas, como, por exemplo, mais larga abertura do quadril, ela é mais larga, né, com essa linha arqueada aqui, até o promontório no sacro, né, esse diâmetro é bem maior na mulher, as espinhas isquiáticas são menores, né, do que no homem. O homem tem uma forma de coração, é mais pronunciado, o sacro é mais para dentro, vou mostrar, né? São coisas que dá para você identificar, tem outras características que eu não vou falar, né? E aqui a gente vê a outra diferença do sacro, que também é um pouco diferente, né? Mais estreitado, mais verticalizado no homem, menos verticalizado na mulher. Isso muda muito depende da postura da pessoa, né? Um genérico aqui, né? Em que os orifícios são menores, mais estreitos, mais compridos, né? E uma outra coisa também quero mostrar como tem ligamentos, como essa articulação é muito ligada com vários ligamentos entre a coluna e o sacro e o ilho, né? Então a gente vê isso depois. As articulações do símbolo pélvico, né? A gente fala separado aqui, né? E as sacroiliacas e a sínfise púbica, né? Uma articulação cartilaginosa, uma articulação que é sinovial com muito tecido fibroso, né? E aqui a gente vê os ossos do membro inferior, né? O símbolo, que é o osso quadril, o fêmur, aí de novo, né? Divide qual o membro superior, né? Tíbia e fíbula. E aí você vai dividir ainda mais. Agora, continua. As fileiras do pé são um pouco diferentes, os ossos do pé a gente vê aqui, né? Dá para falar que a fileira proximal só tem 2 ossos e a fileira distal tem 5, né? São os dois, os três cuneiformes, o navicular, o cuboide, né? E aqui o talos e o calcânio, né? Formando como se fossem duas fileiras também, né? A gente vai ver que tem movimentação interessante. O metatarso, as falanges, né? Bem parecido com o membro inferior. Ah, e as articulações que a gente vai ver na próxima aula, né, as articulações do símbolo, a coxa femoral, do joelho, do talo crural e as várias articulações do pé, né? Eu vou continuar um pouco com articulações do símbolo, que é mais fácil, mais rápido, né? De novo, a sustentação sendo mais importante, né? Então, é muito reforçada essa articulação. Tem até uma pequena mobilidade, né? Nessa articulação do quadril acho que vai estar na outra, eu vou falar depois, né? Então, aqui você tem, opa, aqui Ufa, a gente vê a sínfise pública aqui, ó, na articulação, alguns ligamentos, né? Tem esse ligamento que não leva a nada, que é o ligamento inguinal, né? Que
vai ser importante na musculatura abdominal e na união entre a cavidade abdominal e o membro inferior, a vasculatura vai entrar, né? E a gente vai ver melhor esse, assim, síntese pública, né? Em que, se você cortando, corte frontal, você vê que é igual, parece muito o disco intervertebral, com muito tecido fibroso e uma cartilagem no meio, né? Aí você vê ligamento púbico superior ou ligamento púbico e o ligamento púbico inferior, né? Ah, essa articulação ela tem alguma mobilidade, não só de expansão, compressão, como superior e inferior. Então, tem algum amortecimento de movimento. E se essa a movimentação vertical for muito intensa, por causa, por exemplo, de muitos músculos que se fixam aqui no ramo isquiopúbico e puxa isso para baixo, você pode ter uma lesão inflamatória aí muito grave, que foi uma das coisas que tirou o Gustavo Kirten das quadras por algum tempo, nesse tipo de inflamação, dessa simetria, né? As articulações sacroiliacas, elas são sinoviais, mas elas evoluem para sinostose muito rapidamente, tem uma baixa movimentação, e essa movimentação é uma espécie de flexão, extensão, chamada de nutação e nudação. Nutação e nudação. É uma flexão, um tipo de flexão em extensão do sacro, para dentro e para fora, né? Nudação e nutação. Né? Você vê que em cima da articulação, na superfície articular, você tem uma enorme tuberosidade, que são o tecido fibroso, que dali conecta, que a gente vai ver num corte, né? Mais adiante, né? A gente vê as várias articulações, como o ligamento sacroiliaco anterior, tem o ligamento ilio-lombar aqui, tem para trás também. Você vê que o sacro também fixa ao isquio, né? Ao ilho aqui com esse ligamento sacroespinhal e o sacro tuberal aqui com o isquio, né? Fechando. Então ele está sempre muito fixado, né? Ah, aqui de novo esses dois ligamentos que são importantes para a fixação do grande glúteo, por exemplo, para fechar a pelve. Vou até aproveitar isso aqui para falar. Repara como a pelve, né, o sacro e o quadril, produzem duas bacias distintas. Uma bacia superior e uma bacia inferior. Isso aqui chama pelve verdadeira e aqui chama pelve falsa, ou pseudo-pelve, sei lá como, né? Externo e interno, né? Superior e inferior, definida muito pelo sacro e pelo promontório, pela linha arqueada, né, e pelo promontório. Então, as duas pelves, né, interna e externa, e a gente vê ele fechando a cavidade, então, o assoalho da pelve, o ligamento sacroespinhal e sacrotuberal. Alguns, né, dos que fecham isso, né? Repara que a espinha isquiática aqui, ó, ligamento do sacro. E aqui, o que eu estava esperando, né, é essa articulação sacroiliaca, que a gente vê visto de cima, né, esse corte meio oblíquo, né, como está mostrado aqui. E aí você vê que é uma articulação sinovial, mas que tem uma aderência, né, esse ligamento sacroiliaco aqui, posterior, interósseo, né, que os dois outros ligamentos que eu já mostrei. Então, essa muitas vezes evolui para a sinostose lá para os 30, 40 anos, né, que esse movimento diminui bastante, né? Então eu vou parar por aqui. Ai, ai, aqui. E eu volto para a próxima aula para diminuir o tamanho. Até logo para vocês.